E aí, pessoal, vocês são a turma 2 Timóteo 4:2, prega a palavra. Coloquei esse título aí porque vocês são professores e então vocês têm pregado a palavra oportunamente ou sem ser oportunamente, como diz lá em 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, né? Então, a ideia é de que vocês são esse grupo que a gente vai enfatizar mais, porque vocês são os professores efetivos aqui da igreja. E meu propósito aqui com esses vídeos vai ser dar alguns tutoriais para vocês, de algumas coisas no computador, algumas questões que a gente pode ensinar aqui e adiantar já, para não precisar de uma sala de aula só para isso. Como eu já mencionei para vocês, esse é o software Bible Arc, como vocês estão vendo aqui. É um software muito interessante, impressionante para mim. Infelizmente ele não está em português. Eu tenho um plano, um projeto, um sonho, na verdade, de traduzi-lo. Tem que fazer um projeto de fato para traduzi-lo, enfim, e ter uma versão em português dele, não só dos menus e tal, mas também uma versão bíblica em português dele. Como não tem ainda, a gente faz o que pode, né? Então, eu vou ensinar vocês a a fazer um projeto. Talvez vocês já tenham feito, mas enfim, fazer um projeto, que é a melhor forma de trabalhar com o BibleWork é a partir dos projetos que ele tem, e dentro desse projeto a gente criar um fluxograma, e dentro desse fluxograma a gente vai fazer um fluxograma do livro de Filemon. Na verdade, esse vai ser o livro que vocês 5 vão trabalhar a partir do nosso curso de como estudar a Bíblia, certo? Então vamos lá. Primeiro aqui, o que eu quero dizer? O navegador simples, como você já deve ter entrado, você já deve ter acessado a sua conta. Então você vem aqui no menu da sua conta e coloca aqui em Projects. Tem aqui New Project, então você clica, pronto. Você vai colocar o nome do projeto. Project Name, você pode colocar aqui Filemon, e a passagem base, né? Você pode colocar aqui também Filemon. Então, aqui. Você pode colocar o capítulo inteiro, não precisa, bota só assim e tá ótimo. Aí ele vai perguntar aqui o que você quer colocar, né? Read, lookup, tal. Pode deixar assim, deixa o phrasing já anotado aqui, notes também. Qualquer coisa que quiser colocar mais, você pode colocar também. Create project, beleza. Abriu aqui o livro de Filemon no grego, né? Você já deve ter aprendido também. Se não, se você quiser mudar a versão, tem várias versões interessantes aqui. A SBL, esse aqui do grego, né? Nestor Walland, que é uma versão interessante aí, mais atual do grego. A da SBL também. São outras versões aí, não preciso entrar no mérito sobre a diferença delas. Aqui é a Septuaginta, no caso do Antigo Testamento, e o hebraico aqui também. Em inglês, você tem já muita familiaridade com o inglês, você já pode trabalhar com o inglês. Aqui tem algumas versões. A diferença entre elas, a ESV é uma versão que eu gosto muito. Ela estaria ali entre mais ou menos a atualizada e a NVI, né? Nem é tão dinâmica, nem é tão dinâmica como a NVI, mas também não é tão assim formal como a atualizada, no caso do inglês. Então a ESV é muito interessante, muito boa, é a versão hoje muito utilizada nas igrejas lá nos Estados Unidos. A NASB, New American Standard Bible, é uma versão um pouco mais literal como a atualizada nossa, certo? Então a NASB está mais ou menos nesse lado aí. O Net Bible é uma versão bem mais dinâmica, certo? Bem mais, uma tradução um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais livre, mas está longe de ser uma paráfrase, uma versão muito boa, feita por eruditos também. Net Bible é uma excelente opção. E a King James Version, que vocês já devem ouvir falar, versão antiga, muito utilizada, talvez a mais utilizada, enfim, muito boa também. Quando eu quero usar o inglês, eu prefiro a ESV, mas isso é com vocês, certo? Aqui tem outras versões em espanhol, romeno, enfim, se você quer brincar aí com outras línguas, o hebraico no Novo Testamento, ou seja, o hebraico moderno, né?
German, o alemão e o francês também, mas o que eu uso basicamente aqui é o grego hebraico e a ESV em inglês, certo? Só que eu vou ensinar você a colocar a versão em português, né? Como eu já falei para você. Então, como a gente vai trabalhar com o fluxograma, que é o nosso phrase, que você já deve ter se acostumado aí, então você coloca aqui o phrase, aqui tem Filemon capítulo 1, né? Então, aqui início, start, versículo 1, você coloca aqui no fim até o versículo 25 de Filemon, ok? Ele vai dizer aqui que ele vai, desculpe aqui que está dando erro aqui no Zoom, pronto. Então ele vai lançar aqui a Neste Orleans 28ª edição e a ESV, English Standard Version, e aí você coloca aqui Go, ele vai aparecer aí no grego. Você já deve ter percebido que ele pode aparecer as duas versões, né? To column view, e aí ele aparece as duas versões aqui. O que eu sugiro para você? Se você não quer mexer no grego, então coloca aqui, no caso aqui ESV, eu vou colocar só para que tenha só em uma coluna, certo? E aqui você vai colocar notes, porque eu já vou explicar porque que a gente vai usar esse notes aqui, deixa o notes aqui aberto. Muito bem, quando você coloca aqui em ESV, você vai ver que você pode colocar ESV, Neste Orleans, None, que é nenhuma, e adicionar um texto, edit text. E aí você pode colocar qualquer outra versão, mas no caso aqui você não vai colocar nenhuma dessas, você vai colocar my own, a minha própria versão. E aí ele abre o texto assim em branco, porque ele supõe que você vai acrescentar o texto aí. Então o que você vai colocar? Aqui tem indent, e aí você vai colocar edit. Quando você coloca edit, aí você clica aqui e ele abre aí para você colocar o texto. Como é que você vai fazer? Tem várias formas, mas vou colocar para você a forma mais fácil de fazer isso, porque isso agiliza muito o processo. Obviamente você pode fazer isso em qualquer, você já deve ter notado que ele tem aplicativo aí para iOS, Android, você pode fazer isso no iPhone, no iPad, no Android, enfim. Eu proponho que você faça no computador, porque o processo sai um pouco mais rápido, principalmente para colocar no português. Depois que já está pronto tudo, aí fazer no tablet, no iPad, no celular é mais fácil. Mas esse processo aqui é melhor fazer no computador. Se você quiser fazer de outro jeito também, fica à vontade. Estou dando o caminho mais fácil. Bom, agora você vai colocar a versão em português. Para facilitar para você, eu vou dar esse texto de Filemon para você na atualizada, certo? A gente vai trabalhar com a revista atualizada, a versão mais comum que a gente tem nas igrejas, e a versão que a gente vai trabalhar. Ela é boa para fazer fluxograma porque ela é uma versão mais literal, a gente não se perde tanto aí nas questões mais dinâmicas, certo? Então eu vou abrir aqui meu software, pode ser qualquer outro em que tenha atualizada. Eu vou abrir aqui o BibleWorks e no caso eu vou colocar aqui Filemon, mas eu estou colocando aqui Filemon, acho que ele abriu aqui Filipenses. Vou colocar aqui Filemon. Pode ser qualquer software, qualquer texto, mas contanto que seja atualizado, certo? Eu estou abrindo aqui só para mostrar para você que eu vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V lá, certo? Abriu aqui Filemon até o versículo 25, eu gravei. Então Ctrl C. E aqui o Notes vai estar aberto, você vai dar o Ctrl V aqui e ele vai abrir o texto de Filemon aqui para você. Então o importante é, independente do aplicativo que você abrir, o programa é que você tenha atualizada aqui no Notes. E aí o que você vai fazer? Vai copiando, aqui é o versículo 1, né? Eu sugiro que você vá cortando, certo? Ctrl X aí para você cortar ao invés de copiar, porque facilita para você não se perder no texto, já que você vai estar inserindo de um para o outro. Então, coloca aqui versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, dá o Enter e aí está salvo. Uma outra sugestão, no meu caso aqui, é como eu dou sempre as aulas, o meu texto vai estar sempre grande, certo?
mas no caso aqui é bom você diminuir para você não se perder também aí no tamanho. Então diminui aqui, lembra que indent é para mexer aqui no texto, o size, tamanho, vai aumentar ou diminuir várias coisas, o tamanho do texto, acho que esse tamanho aqui tá bom. Tabs é para diminuir ou aumentar a diferença entre os tabs que você coloca aí, né, entre os espaços aí do fluxograma. E o spacing é para aumentar o tamanho aí, como você está percebendo, do espaço, né, entre um versículo e outro, entre uma seção e outra, de baixo para cima. Enfim, esse tamanho aí tá bom, você coloca o tamanho que você preferir. Continua aqui, Ctrl X. Lembre de colocar Edit aqui, Ctrl V. Aí você apaga aqui o versículo, porque já tem o versículo aqui do lado, certo? E aí vai, versículo 3 de Filemon, Ctrl X, Ctrl V, apaga o número do versículo. Talvez no seu software não lance o número do versículo, aí já facilita para você, ou não, né? A questão é que você não se perca. Então Ctrl X, Ctrl V, e aí vai. Sempre percebendo aqui se você está colocando certo, né? Então você vai se preocupar aqui, eu estou colocando versículo 5, Ctrl X, no versículo 5 aqui, Ctrl V. Apago aqui o número do versículo e dou Enter. Pronto. Você vai fazer esse processo até o versículo 25, certo? Versículo 25. Depois que você terminar, então você vai ter o texto aí pronto do texto de Filemon. Essa é uma tarefa que você vai ter que fazer antes de nós começarmos a tratar sobre o fluxograma propriamente dito. Então não quero adiantar as coisas enquanto todo mundo não estiver no mesmo passo, enquanto todo mundo não estiver no mesmo lugar. Então faça isso e depois que você terminar, você dá um toque lá no WhatsApp que você já concluiu essa colocação da versão revista e atualizada dentro do BibleArc, certo? Para a gente fazer o phrase aí. Então você lembra de fazer o projeto, como eu já expliquei para você. Lembra de colocar aqui do lado direito as notas. Nas notas coloca o texto e aqui vai dando Ctrl X e Ctrl V aqui no caso. Lembra de colocar aqui na versão, né, My Own, como eu já expliquei. Adicionar o texto, colocar My Own e aí vai aparecer a versão aqui. E aí você vai colocando aí de um para outro, ok? Então esse era o toque que eu queria dar. Depois que terminar, lembre-se, dê o toque lá no grupo do WhatsApp, 2 Timóteo 4:2, prega a palavra. Dê o toque lá que você já concluiu esse passo também, ok? Grande abraço, que Deus abençoe vocês, meus irmãos, e até domingo. Tchau.